Shalom, amados. Contentamento é uma palavra assim tão especial, não é mesmo? Nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos, e estamos mesmo. Vocês sabiam que o descontentamento nos leva ao pecado? Porque verdadeiramente nós nascemos para ser felizes. Vamos ter aflições, como a própria Bíblia diz, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a própria Bíblia nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo falou: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Mas o descontentamento, a tristeza pode nos levar à falta de satisfação, ao pecado. Pecado não é uma palavra uma expressão muito popular. E eu sei que vai ter algumas pessoas que vão desligar até o devocional, não vão querer saber. Mas o nosso Deus não deixou de ser Ele mesmo. E Ele combate o pecado. Ele diz que o pecado nos leva à morte, ao afastamento dEle. Não é verdade? Então nós precisamos falar sim, porque nós queremos estar do lado dEle. Nós queremos a vida eterna. Ai, que maravilha. Então vamos lá. A carta aos Filipenses de Paulo, né? Lá no capítulo 4, ele fala assim a partir do versículo 10. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Versículo 11, que é o nosso versículo chave. Ele diz assim: não estou dizendo isso porque me senti abandonado. Ele está agradecendo aqui o cuidado dos filipenses por ele. Pois aprendi a estar satisfeito, contente, ter contentamento com o que tenho. Versículo 12. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, amados, quando nós chegamos nesse ponto da nossa fé, de podermos agradecer a Deus, estarmos contentes, não porque houve satisfação dos nossos desejos, não porque os problemas estão resolvidos, mas porque a nossa fé nos faz crer, nos faz ter esperança, nos leva a um lugar de paz prometido por Cristo. E Paulo está dizendo isso para nós. Porque o descontentamento, a reclamação, o pecado, o murmurar, sair do alvo de Cristo, sair daquilo que é a nossa essência, isso tudo nos leva à desobediência, que eu falei até no devocional de ontem, né? Nos faz perder a adoração verdadeira, que é obedecer a Deus. Mas quando nós não estamos satisfeitos, quando nós estamos frustrados nas nossas expectativas, nas nossas perspectivas, nós temos que ter muito cuidado, porque podemos procurar uma maneira de nós, com as nossas próprias mãos, darmos um jeito nas situações e não esperarmos por Deus, sabe? A gente vê lá no livro de Samuel, quando Saul, né, ele esperou por uma semana que o profeta Samuel viesse e falasse e sacrificasse, né, como era a ordenança lá do Antigo Testamento, e ele não apareceu. E quando passou um dia, ele foi lá e sacrificou. E isso deixou Deus muito bravo. E por causa disso, né, ele perdeu o reinado dele. Mas aí você para pensar, mas o que houve exatamente? Ele não queria, né, diante dos soldados dele, diante do reinado dele, ele ficou inseguro, ele se sentiu, né? Ele queria, na verdade, ser validado. E depois também, quando ele foi àquela guerra, que o Senhor falou: olha, você vai matar o rei, você vai matar todo o povo. E ele não matou o rei, ainda levou os despojos, né? Aquilo que ficou da guerra que o inimigo estava levando, que eram animais fortes e tudo. Para quê? Porque ele tinha uma vontade muito grande de agradar ao povo. Ele era inseguro, Saul era inseguro. E aí, para agradar ao povo, para agradar aos outros, para agradar, na verdade, a si mesmo, para que as pessoas o vissem como um herói, porque ter um rei no palácio naquele tempo, né, de guerra, era como ter um troféu. Então Saul fez o contrário, Deus mandou que ele matasse e ele levou para casa.
Ele desobedeceu a Deus. Então Deus falou para ele, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quem desobedece, você pode obedecer em 99 coisas, mas se uma você desobedecer, você vai invalidar todas as outras. Nós, como pais, como mães, como avós, como líderes, como responsáveis por alguma coisa, se nós temos uma pessoa desobediente, a pessoa, né, um adolescente fala, né? Ah, mas olha, eu fiz 90% de tudo que você me pediu, mamãe, papai, tá realizado aí. Só porque eu não fiz 10%, vocês vão brigar comigo? E aí? Nós sabemos que não existe meia obediência, né? Nem existe obediência retardada. Não. Porque uma obediência que é protelada, que é postergada, pode gerar até morte. Então, nosso Deus não é um Deus de meio, né? Ele fala, vocês têm que ser, tem que ser quente ou frio. Porque se você for morno, eu vou te vomitar. E isso ele está dizendo com relação à obediência. Eu preciso obedecer todos os pontos. E é nessa insatisfação, nesse descontentamento, né? Sara, por exemplo, ela esperando pelo filho que ela nunca engravidava, o que ela fez? Colocou lá o marido dela para deitar com a escrava. Olha a confusão que deu até hoje, a divisão de povos até hoje, por conta de Ismael. Sabe? Deus está conosco nas consequências das nossas escolhas erradas, mas quantas coisas nós podemos evitar? E geralmente nós queremos fazer as coisas com as nossas mãos porque é o nosso ego que está gritando, sabe? Nós achamos que é tempo demais esperar determinada promessa. E aí nós até nos sentimos justificados diante de Deus, sabe? Para desobedecer. Ah, sabe? É só um prazerzinho. Ah, é só isso, fiz tudo. Tô aqui tantos anos esperando, já dei tanto da minha vida, já servi tanto. Não posso fazer isso, não posso relaxar. Não, amados, não podemos. Porque é nesse relaxamento, nesse momento, que o inimigo das nossas almas, ele vai arrebentar conosco, né? Davi, um belo dia, resolveu não ir à guerra. E ficou lá no palácio. E de lá ele avistou Batseba. E ele adorou, porque Batseba era a esposa daquele fiel soldado dele, se eu não me engano, general, né? Aí ele pecou, ele engravidou, e aí depois o pecado é como uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra. Ele mandou uma carta colocando lá esse homem na frente da guerra para ser morto. E aí nós sabemos as consequências de tudo isso, né? E foi terrível para Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. Então o pecado vai nos trazer sofrimentos, sabe? Mas a gente fala assim, mas quem não peca? Tá, na nossa ignorância. Mas quando nós estamos conscientes, a coisa fica muito mais grave. A coisa fica séria demais. Porque o pecado ele vai gerar uma série de coisas. Saul, quando pecou, a gente vê que Saul se comportava como um louco, como um endemoniado. Que Davi tinha que ir lá tocar harpa para acalmar Saul. Ele ficou enciumado, ele ficou orgulhoso, ele ficou inseguro. Ele ficou uma série de coisas. Um pecado vai puxando o outro, sabe? E o pecado tem a força, né? Joga-se um véu, peca-se, joga-se um véu sobre a consciência. Vai lá, peca-se de novo, joga outro véu sobre a consciência. Aí Deus muitas vezes manda um profeta, um amigo, um pastor, olha, vai lá, fala. Se a pessoa ouve e se arrepende, amém, glória a Deus. Mas se a pessoa não se arrepende, ele vai ficando com a consciência cauterizada. Aí sabe o que acontece? Deus permite, né? Acho que é no Novo Testamento, se eu não me engano. Você pode ir lá no Google perguntar que ele vai te falar direitinho. Eu li, mas eu não estou me lembrando onde é. Mas eu sei que Deus fala, o apóstolo Paulo que escreve. Ele estava adulterando com a madrasta. E aí vai uma ordem, né? Você vai deixar que o corpo dele sofra, que ele seja castigado para que o espírito, a alma dele seja salva. Então, amados, Deus luta por nós, sabe? E quando nós entramos no pecado, ele envia pessoas. E quando isso não é o suficiente, ele permite que situações difíceis venham sobre as nossas vidas, ao ponto de nós nos rendermos, de nós entendermos que nós não estamos no controle, que nós não somos Deus. Porque vai caminhando que chega nesse ponto. A gente pode até achar que é Deus. A gente começa a nos auto-sabotar. E o inimigo entra com tudo. Então, queridos, é isso aí. O pecado é perigoso demais.
E mais do que nunca, nós precisamos falar do pecado, sabe? Não é tão somente errar o alvo é muito pouco para tudo isso que o pecado envolve, ferir o coração de Deus e nós perdermos a nossa salvação. Sabe, nós não perdemos tão somente a nossa salvação pelo nosso exemplo, pelo nosso mau exemplo, pelo nosso mau testemunho. Nós podemos arrastar muita gente das nossas famílias, pessoas que não têm discernimento ainda, crianças, adolescentes, e depois fazer o resgate disso, amados. Não é fácil, não é fácil, nada fácil quando se consegue. Então, amados, vamos orar. E antes da gente sair daqui, eu peço para você compartilhar. Sei que não é um assunto, mas é um assunto necessário e nós não podemos querer agradar a homens. Nós temos que obedecer a Deus, as ordenanças de Deus. E mais do que nunca, o nosso rei está voltando. E tem muita gente que está se afundando no pecado, está perdendo a salvação, está adoecendo e vai perder muito mais. Então Deus é o mesmo, Ele não mudou. Pecado é pecado, ponto. Então vamos orar? Papai, nós pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, principalmente, Deus, pelo pecado mais grave, que é quando nós queremos ignorar, ó Pai. Quando nós nos tornamos os nossos próprios juízes e nos justificamos, ó Deus, e isso é terrível, Pai. Nos livre, Senhor. Se há alguém aqui ouvindo que está nessa condição, ó Deus, que a Tua misericórdia, ó Deus, o Teu poder redentivo, ó Deus, tire essa pessoa dessa situação, Deus, e nos livre, ó Deus, de cairmos. Só fala no Pai Nosso, né? Para que nós oremos para que não caiamos em tentação, que o Senhor nos livre de todo o mal, Deus. Então a tentação virá, mas o Senhor é aquele que nos liberta, que nos resgata, Deus. E por isso nós paramos para orar, nós paramos para refletir, para ler a palavra, para conhecer a sua vontade que é perfeita, boa e agradável, Deus. E clamamos a Tua graça, Deus, sobre as nossas vidas. Nos perdoe, ó Pai, e nos torne conscientes, como Davi falou no Salmo 139, ó Pai, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum pecado e me tira desse lugar por Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, até o próximo vídeo. Um dia abençoado para você, de reflexão, de força em Deus, de arrependimento se necessário for, e que Ele continue conosco, porque Ele nos ama mais do que ninguém. Não existe outra pessoa que nos ame tanto quanto Ele, e Ele não quer nos perder. Jesus deixou 99 ovelhas no aprisco e foi atrás de uma, porque a sua vida, a minha vida é preciosa demais. Ele não quer perdê-la. Confiemos, levantemos a nossa cabeça, peçamos perdão. E a Bíblia também fala uma palavra linda, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que maravilha. Mas isso não é razão para nós pecarmos. Mas se é esse o motivo, você tem a graça de Deus para te resgatar. Amém?